Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Flamengo marca o primeiro gol, obtém a primeira vitória e deixa a lanterna do Brasileirão. O campeão voltou? Pra mim, o Flamengo ainda precisa melhorar, em diversos pontos. Lateral está próximo de ser anunciado pelo Mengão. E mais, deboche do presidente do Galo causa revolta entre os torcedores rubro-negros. Ficou curioso, né? Então te prepara porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem, pisa do ataque, ajeitou, bateu, golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist pós-jogo. Já chega largando aquele like se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo que acontece no Flamengo. Tá vendo essa marca d'água aqui, esse botãozinho vermelho? Você que está acompanhando no seu computador, ou então essas letrinhas vermelhas abaixo do vídeo, você que está no seu smartphone, este é o botão inscreva-se. Clique no botão inscreva-se no canal, assinale o sininho e permaneça sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link tá na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com a informação? Até porque tem muita informação, então peço que você acompanhe este vídeo até o final. E com transmissão aqui mesmo, neste canal, você acompanhou a primeira vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro. 1-0 sobre o Coritiba pela terceira rodada no Couto Pereira. Gol de Arrascaeta aos 28 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o Flamengo obtém seus primeiros 3 pontos, deixa a lanterna da competição nacional e eu espero que agora em uma corrida de recuperação rumo à manutenção do título. Muita gente se manifestou nas redes sociais dizendo: o campeão voltou. Calma, para mim ainda não é para tanto. Embora o Flamengo tenha demonstrado uma melhora muito grande, principalmente com relação à sua última partida na derrota por 3-0 para o Atlético Goianiense pela segunda rodada do Brasileirão 2020, o Flamengo ainda precisa melhorar e muito. Já demonstrou melhor atitude, um comportamento mais dominador dentro de campo, fazendo prevalecer a sua superioridade técnica sobre o adversário, mais objetivo, mas ainda apresentou defeitos que vinha apresentando desde a retomada do Campeonato Carioca. Desperdiçou diversos gols. Bruno Henrique e Gabigol ainda continuam desempenhando futebol muito abaixo daquilo que a gente sabe que eles podem render, mas muito abaixo mesmo, né? O Gabigol até mesmo perdendo oportunidades claras que normalmente ele não costuma perder. Mas houve situações positivas, como por exemplo a entrada de João Lucas na lateral direita. Domi deve ter ficado muito arrependido de não ter utilizado o jogador diante do Atlético Goianiense. Até porque, ao contrário do que o próprio João Lucas já havia apresentado em outras oportunidades, quando teve a possibilidade de começar jogando, ele atuou com muita firmeza, atitude, personalidade, além da questão defensiva, onde foi praticamente impecável, ainda se lançou ao ataque, pedindo bola, arriscando tabelas, chegando ao fundo e efetuando cruzamentos. Num deles, inclusive, ele fez o cruzamento para o gol do Pedro, que para mim, de maneira errada, foi anulado pelo árbitro da partida, Rodrigo D'Alonso. Mas isso é um outro papo, afinal de contas já estamos acostumados com erros crassos da arbitragem. Mas foi um lance muito difícil, muito rápido, mas com a ajuda, o auxílio do vídeo, para mim ficou claro que o Pedro estava na mesma linha da zaga diária do Coxa. Muito embora muita gente brincou nas redes sociais dizendo que o Pedro estava impedido por conta do queixo. Brincadeira, né, gente? Coitado do Pedro Queixada. Mas o 1-0 ficou de bom tamanho. Afinal de contas, 1-0, 15-0, são 3 pontos de qualquer forma. Flamengo faz um alívio, saindo ali da ponta de baixo da tabela de classificação, mas muito me preocupou o comportamento do Flamengo quando ficou com um homem a mais. René Júnior, no segundo tempo, foi expulso. Ele que recebeu o segundo cartão amarelo depois de uma falta em cima de João Lucas. E o Flamengo, esperava-se que já estava criando jogadas claras para ampliar o placar, já que estava vencendo por 1-0, mas o Flamengo estacionou e chamou o Coxa para o seu campo, mesmo o Coritiba com um homem a menos. Chegou a dar um sufoco, um calor ali durante cerca de 10 minutos, obtendo escanteios sucessivos, mantendo a posse de bola no campo de ataque. O Coxa que, até por ter um homem a menos, ser um time visivelmente, né, com um físico muito ruim, a parte física muito ruim, não conseguiu manter a pressão. O Flamengo voltou a dominar a partida, mas pouco objetivo com relação à outra parte do jogo.
E outra menção honrosa ao César, que entrou no fogo também, ele que ocupou a vaga de Diego Alves e não fez o time sentir falta do goleiro titular que foi expulso no segundo tempo contra o Atlético Goianiense. Sempre que exigido, demonstrando atuação segura e passando confiança para o time dentro de campo e a torcida que estava acompanhando. Para mim, placar justíssimo, mas para enfrentar o Grêmio, que é um adversário de qualidade muito superior ao Coritiba, o Flamengo precisa melhorar bastante para a próxima rodada da competição, se quiser manter esta corrida de recuperação e obter a segunda vitória consecutiva para encostar no pelotão da frente. E eu mencionei o João Lucas, talvez ele tivesse se entusiasmado, porque agora a situação na lateral direita está em aberto com a saída do Rafinha, mas a diretoria agiu muito rápido, através do vice de futebol Marcos Braz e do diretor executivo da pasta, Bruno Spindel, e já acertou com o lateral direito Maurício Isla, chileno de 32 anos, ele que é titular absoluto da seleção chilena, o técnico da seleção, o Reinaldo Rueda, que foi técnico do Flamengo em 2017, rasgou elogios ao jogador e disse inclusive que ele é menosprezado pela imprensa e também pelos torcedores chilenos, já que para o Rueda ele é tão importante quanto outros jogadores que são endeusados, como é o caso do Vidal. Então, para ele, o Flamengo está fazendo uma excelente contratação. Os dirigentes rubro-negros que devem seguir para a Espanha para agilizar a contratação do atleta que reside em Valência. Ele que recentemente recusou propostas do Boca Juniors e também do Real Betis da Espanha, mas está muito entusiasmado em atuar no Flamengo e jogar novamente no continente sul-americano. Ele que desde 2009 está na Europa, quando foi contratado pela Juventus de Turim, ele que defendeu o Fenerbahçe, foi seu último clube. O contrato dele terminou no dia 10 de junho deste ano, mas ele não atua desde março, quando ocorreu a interrupção do futebol europeu por conta da pandemia de Covid-19, mas desde então ele contratou um personal training, contratou uma empresa, inclusive, para que pudesse manter a sua forma física. Fisicamente ele está muito bem, lógico, né? Ritmo de jogo não tem nenhum, mas espera-se que rapidamente ele consiga este condicionamento, até porque o Campeonato Brasileiro já está em disputa e a Copa Libertadores da América começa em um mês. O Flamengo que no dia 17 do mês que vem vai enfrentar o Independiente Del Valle na altitude de Quito, pela terceira rodada da fase de grupos do Grupo A da Libertadores, e eu acredito que o Maurício Isla, que é um jogador que por ter participado de 58 jogos de sua seleção, conhece muito bem os aspectos do futebol sul-americano, será extremamente útil nesta empreitada. Ele assina até dezembro de 2022 e deve receber um salário ali equiparado ao que recebia o Rafinha. Mas o Flamengo, além do Isla, já está observando outros jogadores também para contratar para a posição. E muita gente falou a respeito da situação envolvendo o Guga. Eu mesmo aqui falei, a família Bertolucci chegou a oferecer o jogador em duas oportunidades ao Flamengo nesta temporada de 2020. Perdão, uma foi em dezembro do ano passado e outra já nesta temporada. No entanto, o Sérgio Sete Câmara, em apuração do meu amigo Rafa Melo, debochou do Flamengo, afirmando que não há negociação porque o rubro-negro não teria condições de pagar, não tem dinheiro para pagar pelo Guga. Segundo o próprio Sete Câmara, a multa rescisória é muito maior do que os 5 milhões de euros que têm sido especulados pela imprensa e que, se o Flamengo quiser contratar o jogador, vai ter que pagar a multa e à vista. E mais, disse que o jogador está muito adiantado em se transferir para um clube da Europa, que não é o Spartak de Moscou, que não conseguiu apresentar as garantias para o pagamento dos 5 milhões de euros que foram ofertados ao Galo. Vale destacar que Guga, de 20 anos, tem 75% de seus direitos econômicos vinculados ao Atlético e os outros 25% são do seu clube formador, o Avaí. De fato, o atleta estava na mira do Flamengo, mas o rubro-negro sempre achou muito elevada a pedida para a contratação deste lateral, cerca de 30 milhões de reais, e o Flamengo não estaria disposto a desembolsar esta quantia para contratar o jogador.
Eu, particularmente, acredito que o Flamengo tem em seu elenco um atleta que é do mesmo nível do Guga. Trata-se do Mateuzinho, jogador do Sub-20, contratado ano passado ao Londrina e que já realizou diversas partidas entre os titulares, inclusive do Flamengo, quando a equipe principal ainda estava de férias, o time Sub-23, que foi comandado pelo Maurício Souza no início da Taça Guanabara. E pode muito simplesmente, a exemplo do que aconteceu com o João Lucas, entrar na equipe principal sem comprometer o time titular. E outra coisa, se o Flamengo está sem dinheiro, imagina o Atlético Mineiro. Ah, mas o Atlético contratou muita gente. Sim, tudo no carnê das Casas Bahia. Peraí, e aí quer exigir pagamento cash à vista do Flamengo? Fala sério. O Flamengo não precisa do Guga, né? Vamos combinar? Agora, o discurso dele é muito parecido com o do Itair Machado, vocês estão lembrados? Quando o Flamengo demonstrou interesse no Arrascaeta, em janeiro do ano passado, e o final todo mundo já conhece. E você, o que você acha? O Flamengo precisa se sujeitar a essas questões de deboche do presidente do Atlético Mineiro? Será que o Guga realmente é necessário? E o que você achou da contratação do Maurício Isla? É um jogador ao nível do Rafinha? O Flamengo conseguiu repor à altura a saída deste jogador que agora defende o Olympiacos da Grécia? E o que você achou da vitória rubro-negra diante do Curitiba? Ficou satisfeito ou acredita que o Flamengo precisa melhorar o seu desempenho? Deixe o seu comentário aqui abaixo. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. E se você quiser ajudar ainda mais no fortalecimento do canal, agora temos o Clube de Membros. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais no crescimento do canal, além de também aumentar ainda mais a qualidade do nosso conteúdo. Mas se você não tiver condição de contribuir, não tem problema. Tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho, você que está no seu computador? Ou então essas letrinhas vermelhas abaixo do vídeo, você que está no seu smartphone, é o botão inscreva-se. Se você clicar no botão se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação, já estará ajudando enormemente no crescimento do canal, além de permanecer sempre muito bem informado sobre tudo que rola no Mengão. Não saia sem antes deixar o seu like. E não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Então, clique em uma delas e permaneça acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão!